Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Estamos na sexta-feira da segunda semana da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 6, dos versículos de 1 a 5. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perda. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta sexta-feira de Páscoa não fala do ressuscitado, mas de um gesto de ressurreição. Pois toda vez que a vida humana é cuidada, aí experimentamos ressurreição. Pois o que é a ressurreição senão um ato de compaixão do Criador pela criatura que se perdeu e se machucou no pecado? Diante de Jesus, uma multidão que tem fome. Jesus pergunta a Filipe onde vão comprar os pães para alimentar a multidão. E Filipe diz que eles não têm dinheiro bastante para comprar o necessário para saciar a fome de toda aquela gente. André, vendo o desejo do mestre, diz que ali tem um menino que traz consigo 5 pães e 2 peixes. É o único alimento que se tem no meio de toda a multidão. Mas André mesmo exclama: o que é isto para tanta gente? É nada. Se os discípulos agem pelo impulso da razão, Jesus se deixa guiar pelo estímulo da fé. Manda que a multidão se sente na relva e pede ao menino os 5 pães e os 2 peixes. Eu abro um parênteses aqui para dizer que o gesto deste menino, embora não seja narrado no Evangelho, mas a gente vem a concluir, ele me encanta e para mim o milagre começa. Porque se o menino era o único que tinha alimento no meio de uma multidão, ele podia ter se recusado a entregar a Jesus os 5 pães e os 2 peixes. Ele poderia ter ficado com aquilo para si e para sua família. Ou dado a Jesus um pedaço de um pão, um pedaço de um peixe. Mas não. O menino entrega a Jesus tudo aquilo que ele tem. Assim eu percebo que na liturgia o Evangelho de hoje conclui
o que viemos conversando desde o último domingo, iluminados pelos evangelhos desta semana. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Todas as vezes que cremos no Cristo, Ele transforma a nossa morte em vida. Ele assume a nossa morte e nos dá a sua vida, que é eterna. O menino acreditou em Jesus e por isso entregou o seu tudo. E quando nós entregamos o nosso tudo a Jesus, Ele nos oferece o seu tudo. Pois o nosso tudo é sempre muito pequeno, muito pouco, diante do tudo que o Cristo tem para nos oferecer. O nosso tudo acaba. O tudo de Deus se renova a cada instante. Tem força de ressurreição. Tendo diante de si os 5 pães e os 2 peixes, Ele os abençoa. Leva a presença do Pai a pequenez do pão e dos peixes. Entrega os pães e os peixes abençoados para os apóstolos distribuídos. Os apóstolos que estavam incrédulos começam a acreditar quando percebem que quanto mais eles repartem o pão, mais o pão vai sendo multiplicado, vai saciando a fome daquela multidão. Os 5 pães não acabam nunca. Os 2 peixes não se esgotam. A multidão está faminta, vai comendo e aquilo se multiplica. O amor tem dom de multiplicação. O amor tem dom de multiplicação. Tem uma música da minha infância que dizia: coloca água no feijão que chegou mais um. Isso para dizer que se a gente coloca água no feijão, a gente alimenta muitos. E eu digo a você hoje, não coloca água, não. Coloca fé. Coloca fé naquilo que você tem e isso se multiplica. Mas o colocar fé naquilo que se tem é dissipar o egoísmo e abrir o coração e as mãos ao gesto de partilha. E aprendemos com as Escrituras que há muito mais alegria em dar do que em receber. E isso nós percebemos quando São João faz questão de dizer no seu Evangelho que após a multidão ficar satisfeita, os apóstolos foram recolhendo o que sobrou e encheram 12 cestos. 12. O número dos apóstolos. Quer dizer que os apóstolos ficaram muito mais satisfeitos, muito mais saciados do que aquela multidão. Porque a multidão ficou saciada na matéria, no corpo. Os apóstolos saciaram sua alma, a sua fé. 12 também é o número da missão. Isso para nos mostrar que a missão de partilhar é missão da igreja. Que uma vez que o ser humano se preenche da graça, ele precisa partilhar esta graça. Para que o mundo não fique machucado pela fome, pela miséria, não seja tolhido da sua dignidade. Se houver sempre a partilha e a bênção sobre os dons partilhados, Deus sempre haverá de saciar a muitos e matar a fome do seu povo. As injustiças se mantêm porque somos injustos. Mas se somos justos e temos gestos de justiça, a injustiça vai sendo dissipada. E toda vez que oferecemos e partilhamos dos nossos dons, recebemos de Deus muito mais. Partilhando o nosso tudo,
oferecendo o nosso melhor, recebemos de Deus o seu tudo e o seu melhor. É ressurreição. Partilhando com os irmãos os bens que passam, Deus partilha conosco o bem maior que não passa, a vida que unida a Ele é eterna. Numa outra passagem também, falando da multiplicação, o Senhor diz aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. E diante da fome do mundo, o Senhor sempre nos diz: não se omita, dai-lhes vós mesmos de comer. E ainda que a gente diga: não temos dinheiro para comprar o necessário, o Senhor vai dizer que se tivermos amor e partilharmos um pouquinho do que temos, isso será o bastante. Para quem não crê, uma utopia. Para quem crê, a experiência e o testemunho mais bonito da fé está aí. Onde comem 2, comem 3, comem 4, comem muitos. Enquanto quisermos tudo para nós, seremos pobres. Mas no momento em que somos capazes de nos abrir à generosidade e à partilha, este gesto nos torna ricos, porque alcança a muitos. A providência divina não nos abandona. A providência divina está sempre vindo ao nosso encontro. Quantas vezes na minha vida sacerdotal eu experimentei a força da divina providência que traz a nós o que precisamos no momento que achávamos ser impossível. No domingo passado, nossa despensa paroquial estava vazia. Não conseguíamos ajudar o tanto que precisávamos ajudar. Há também muitos com fome diante dos nossos olhos. Hoje, louvado seja Deus, a semana ainda não terminou e temos muito. E já estamos podendo ajudar outras paróquias, ajudar algumas instituições, porque todo mundo está trazendo um pouquinho do seu tudo. Cada um está trazendo um pouco do seu melhor. E o milagre está acontecendo e famílias estão sendo saciadas. A dignidade das pessoas está sendo salvaguardada. Isso é ou não é experiência de ressurreição? O fato aconteceu antes da Páscoa, mas é pascal, porque a vida está sendo salva, a dignidade do homem está sendo assegurada. E eu termino lembrando a vocês, todas as vezes que o pão se reparte, Jesus se mostra. Nunca se esqueçam dos discípulos de Emaús. Foi no partir do pão que eles reconheceram que o forasteiro, na verdade, era um grande amigo, Jesus ressuscitado. Nós seremos conhecidos como amigos de Jesus todas as vezes que soubermos repartir o pão. E isso só é possível se tivermos fé em Jesus Cristo. Não se esqueça, somos salvos pela fé. E a partilha é o testemunho mais bonito da nossa fé. Que o Deus da multiplicação, o Deus da partilha, o Deus amor, te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Um bom final de semana para todos.